Olá! Hoje eu vim falar sobre um livro que chama Crianças Francesas Não Fazem Manha e fazer correlações desses ensinamentos com adestramento de cães. Então, se você tem um filhote em casa ou um cachorro recém-chegado, ou se você está pensando em adquirir um cachorro, fica até o final porque eu vou dar várias dicas de adestramento nesse vídeo, fazendo analogias com os ensinamentos que essa escritora traz aqui. Meu nome é Flávia Campos, eu sou especialista em comportamento animal desde 2008. Eu também sou tia da Ana Laura, que tem 12 anos hoje, e já trabalhei como babá nos Estados Unidos. Então, eu entendo um pouquinho e já vivenciei a educação de crianças. Também conheço um pouquinho sobre a criação das crianças americanas, as quais ela cita aqui, que é bem parecida com a forma como as brasileiras criam as crianças aqui também. Curte o vídeo, se inscreve no canal para me incentivar a gravar mais conteúdo e pega papel e caneta para você anotar, porque esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo longo, claro, porque eu vou fazer uma resenha do livro, que é um livro muito rico, mas você vai aprender muito com esse conteúdo, tenho certeza. Se você é mãe ou se você estiver grávida ou conhece alguém que esteja, também espero que seja muito proveitoso para você e também compartilha com essas suas amigas para que elas aprendam também e previnam aí futuros problemas comportamentais com seus filhos humanos e também com filhos caninos. Então, a Pamela Ackerman, jornalista americana que foi morar na França junto com o marido, que era inglês, e aí ela ficou 7 anos analisando a forma de criação das francesas, a forma como elas lidavam com seus filhos. Ela também teve filhos lá na França e ela foi tentando aplicar esses ensinamentos na sua própria vida pessoal e acabou escrevendo esse livro que é muito rico, de como é diferente, né, a forma como as francesas criam seus filhos e como ela, que é americana, cresceu vendo e também como ela aprendeu, né, como funciona nessa cultura que é tão diferente. Então, o livro já começa com uma frase que eu amei, que é: quando pergunto a pais franceses como castigam os filhos, eles precisam de um tempo apenas para entender o que quero dizer. Ah, você quer perguntar como os educamos? Sim. Formigas se comunicam por ondas químicas que se transmitem por suas antenas. Acreditamos em le feeling, diz Vincent. Achamos que as crianças entendem as coisas. Assim como os cães, assim como as plantas, assim como os cristais, porque eu acredito nessa comunicação com todos os seres vivos. Sim, todos eles sentem a nossa energia, todos eles se comunicam por nós através de um outro nível que muitos de nós desconhecemos ou perdemos este feeling, como ele diz aqui, por falta de prática mesmo e por estar muito focados, né, na linguagem falada, verbal, essa que a gente usa para nos comunicar humano com humano. Os cães não sabem falar nossa língua, eles nos comunicam pela comunicação verbal. Eles leem nossa energia e também, como todos os outros seres, se comunicam com a gente por essa malha, né? Por este campo energético, que a gente chama do campo. Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso depois, falando sobre os estudos de Rupert Sheldrake que comprovam esses campos. Faz um tempo já que eu tô pra fazer esse vídeo. E aí, quando eu fizer, eu vou postar a tag aqui em cima para você assistir, que vai ser depois desse aqui. Mas os cães, eles também se comunicam conosco através das energias. Então, eles também acreditam nisso lá, que os bebês entendem essa energia, a forma como ela funciona. Então, tem que ser com uma intenção, muito bem intencionado o que você espera do bebê, o que você espera do cachorro. A pausa para observar o bebê, ensiná-lo a ter paciência, saber esperar, a lidar com a frustração e a transitar sozinho para os ciclos seguintes do sono. O livro foca bastante na questão do sono, porque as mães têm esse problema à noite, de não conseguirem dormir, às vezes meses ou anos, porque o bebê ou a criança não deixam as mães dormirem, fica acordando toda hora, e aí elas adestram as suas mães ao primeiro pio que elas dão, a mãe sai correndo e vai lá desesperadamente socorrer o bebê, que às vezes não tem nada, não tá com nenhum tipo de sofrimento, mas consegue a atenção da mãe, que coitada, fica sem dormir, né? Isso prejudica as suas funções cognitivas, prejudica a sua capacidade de memorização do que ela aprendeu durante o dia, já que isso ocorre à noite no nosso cérebro, em um sono ininterrupto. Então, se nós interrompemos o sono, já prejudicamos essa função.
né? A mãe fica super cansada, as mães ficam super cansadas, estressadas. Isso afeta em vários níveis, né, do ser. Ficar acordando à noite para socorrer um bebê que tá chorando, né? Então as francesas, elas focam muito nisso, desde que a criança praticamente sai da maternidade, ela já começa a ser treinada a não acordar durante a noite, ou ela começa a ficar condicionada de que ninguém vai socorrê-la, nada vai acontecer, e aí ela aprende que ela tem que simplesmente dormir. É isso. Elas E aí eu vou dar um ensinamento aqui para quem tem um filhote em casa, né? Quando o filhote chega, geralmente ele dá um trabalho para dormir à noite. Ele não fica sozinho lá na área de serviço, que é o treino da restrição do espaço que a gente faz. A gente precisa deixá-lo num chiqueirinho, né, num gradil, no nosso quarto ali perto, até ele se acostumar com o ambiente novo, e aí aos poucos a gente vai desmamando e deixando ele lá no ambiente que ele tem que ficar, inclusive para aprender a fazer xixi cocô no lugar correto, como eu ensino nesse vídeo aqui em cima. Se você tiver, às vezes acontece, tem muita sorte, uma benção divina de você ter um filhote que chegou e não deu trabalho para dormir. Mas é difícil. Geralmente eles dão bastante trabalho, então a gente faz esse treinamento. Muito importante que você não vá socorrer o filhote sempre que ele chorar, sempre que ele latir. Não dá atenção pro seu cachorro toda vez que ele fizer algum barulho, algum som, porque ele vai ficar condicionado, assim como o bebê, de que é só ele fazer isso para você ir lá dar atenção para ele. Parar a sua vida para ficar dando atenção para ele. Então esse é um ensinamento importante para você que tem um filhote em casa. E aí, na página 57, ela fala de um meta-estudo americano, que eu não anotei aqui o nome do autor, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês depois, tá bom? Ele descobriu que deixar as crianças chorarem até dormir, através da extinção ou da extinção gradual, funciona extremamente bem e costuma dar certo em poucos dias. E aí ele cita no estudo: o maior obstáculo associado à extinção é a falta de consistência dos pais. O maior problema no adestramento dos cães é a falta de consistência, persistência e paciência, os pilares da educação canina. Fazer o bebê lidar com frustrações vai torná-lo mais seguro. Sempre atender às exigências dele e nunca dizer não é perigoso para a construção da sua personalidade. Isso acontece também com os cães. Os cães aprendem, né? Eles absorvem muito do ambiente, a sua personalidade vai sendo moldada. Não é só genético, né, pessoal? Tem a epigenética, a gente sabe, entre os animais e com a gente também. Então tem muita influência externa, a forma como nós lidamos com eles, o que nós ensinamos para eles, como eles são condicionados. Então é importante que a gente ensine o cachorro desde o filhote a lidar com as frustrações. Não fazer tudo na hora que eles querem, não dar tudo na hora que eles querem, para que isso crie nele uma personalidade mais tranquila, onde ele entenda que ele não vai ter tudo na hora que ele quer. Assim é com as crianças também. E aí ela cita Françoise Douto, que era uma escritora francesa maravilhosa. Amei essa senhora. Ela cita que ela era muito intuitiva e sempre ensinava a observar e entender como e por que a criança pensava ou fazia as coisas. As reações incomuns das crianças sempre têm uma razão de ser, dizia Douto. A tarefa do adulto é entender o que aconteceu. Com os cães é a mesma coisa. Os cães desenvolvem comportamentos que às vezes nós julgamos sendo ruins, mas na perspectiva do cachorro não é ruim, é um comportamento que ele encontrou porque ele está ansioso, porque ele está ocioso, ou para chamar a sua atenção de alguma forma, ou por várias outras razões. Então é importante que a gente pare e observe o comportamento para conseguir entender o que está acontecendo e aí sim trabalhar em cima disso para encontrar as soluções adequadas para resolver esses problemas. As mães francesas concordam que não é bom, não é saudável passar o tempo todo junto com as crianças. Acreditam que existe o risco de sufocar as crianças com atenção e ansiedade. E daí nós temos a ansiedade de separação dos cães, que está agora, né, pós-pandemia, ou com muita gente voltando a trabalhar, mesmo ainda mesmo que estejamos ainda dentro da pandemia, muitos cães já estão mostrando a ansiedade de separação, aspectos dessa síndrome da ansiedade de separação por causa disso, por terem passado todos esses meses, esse ano inteiro junto com as pessoas, não ficaram sozinhos em nenhum momento, os tutores não pararam para pensar nisso, que precisariam treinar, que precisariam acostumar o cachorro, e agora
nós temos esse problema para lidar, né? E a questão maior é o sofrimento. Esses cães sofrem demais. Então, ensine o seu cachorro a ficar sozinho. Ele precisa aprender a ser independente. Aqui no livro ela fala sobre isso também. Como as crianças francesas aprendem a brincar sozinhas e a serem independentes desde criança, desde pequenininhas já. Elas dormem nos seus próprios quartos, elas têm horário para dormir, para ficarem sozinhas nos seus quartos, enquanto os pais ficam sozinhos na sala, que eles chamam da hora do adulto. Assim é com os cães, a gente deixa os cães sozinhos também no ambiente deles. Ensina eles a ficar lá isolados um tempo. Eles têm que ter os brinquedos deles educativos para eles brincarem sozinhos, terem autonomia. Eu vou deixar aqui em cima também a tag com os 3 vídeos que eu tenho ensinando brinquedos que você pode fazer em casa, que você pode comprar, e tipos de ossos que você pode dar para o seu cachorro. Todos os vídeos ensinam sobre brinquedos educativos que trazem essa independência, essa autonomia para o animal. As francesas não esperam que os homens sejam iguais a elas. Veem os homens como uma espécie diferente, que por natureza não é capaz de algumas coisas que nós mulheres fazemos. Elas não esperam que eles façam o mesmo que elas, com o mesmo tipo de atenção meticulosa e noção de urgência. Mas elas também não ficam repreendendo os homens por suas deficiências e erros, assim eles não ficam desmoralizados. Essa parte é meio polêmica do livro, mas eu entendi o que ela quis dizer, né? E vou trazer aqui para a área de adestramento de cães. A maioria do meu público são casais sem filhos humanos, com filhos pets, e eu vejo muito, infelizmente, brigas entre os casais, justamente por essa razão aqui. Nós mulheres somos mais maternais, temos o instinto materno de criar, de dar bronca, de corrigir, de educar, o que muitos homens não têm, né? Infelizmente, ou enfim, é isso, é filogenético, né? Isso é do homem que, desde os primórdios lá, na época dos homens, né, das cavernas, animais coletores, iam lá buscar a caça enquanto as mulheres ficavam cuidando dos filhos. Então nós trazemos essa genética desde muitos milênios atrás, de que nós educamos, nós cuidamos, nós somos mais bravas, nós somos mais firmes. E em grande maioria dos casos, em 95% das casas que eu já atendi até hoje, as mulheres eram de longe as líderes do bando, as líderes da matilha, as autoridades dentro de casa. Raras exceções são os homens. Desculpa, homens, segurem essa. Superem, que é a verdade. Porque os homens, eles geralmente não se importam muito que o cachorro tá fazendo xixi no lugar errado, que o cachorro tá latindo, o cachorro tá sujando tudo, eles não ligam muito. Tipo, pra eles, deixa o cachorro, deixa ele aí, depois limpa. Claro, não todos, né, pessoal, não vamos generalizar aqui, mas a maioria dos homens não se importa muito. E pra nós mulheres já são coisas que pegam, né, a sujeira, o xixi no lugar errado, o cachorro latindo, enchendo o saco. Nós mulheres, a gente se preocupa mais com esses detalhes. Então, eu vejo muito, infelizmente, muitas brigas entre os casais, né? Por causa disso. E assim é com os filhos também, que eu já vejo também muitas brigas por causa dos filhos, né? Não só com amigas, mas também com clientes e também ao meu redor. Então, é o que as francesas ensinam, não tem necessidade, né? Nós não podemos controlar o comportamento do outro, não podemos. Não podemos mudar o outro, isso é impossível. Então, se você vai treinar seu cachorro e o seu marido não tá fazendo a mesma coisa que você, sinto muito, lamento pra ele. O cachorro não vai obedecer, só vai obedecer você. O cachorro, ele obedece a pessoa que o treina, a quem tem autoridade com ele. O resto, ele não vai respeitar. Então, você deixa isso claro, faz a sua parte e não fica se estressando, sabe, à toa. Porque você vai se estressar, vai se irritar e não vai adiantar nada. Nada mesmo. Então, se você tem na sua casa uma família, mãe, pai, irmão, marido, companheiro, que não faz o treinamento do seu cachorro, é como eu disse, faz você a sua parte, que ele vai te respeitar, vai te obedecer. E deixa os outros se virarem com ele do jeito que eles quiserem, porque realmente a gente não tem o que fazer nesse caso. Não dá pra controlar as outras pessoas, não é mesmo? Olha que legal, as mulheres francesas já sabem disso. Deixe a ambivalência de lado e seja mais assertiva quanto à sua autoridade. Diga não convincente, convencida da sua autoridade com o seu pet, com o seu filho, com o seu pet. Não vou nem comentar essa frase, que é autoexplicativa, não é mesmo? Aí ela foi jantar na casa de um casal de amigos e a amiga dela, Judite, que é jornalista anti-autoridade na política,
Mas quando se trata de criar os filhos, ela é chefe e pronto. Os pais estão acima das crianças, diz Judite. Dividir o poder com uma criança não existe. Frase autoexplicativa. Dividir o poder com um pet não existe. Não existe. A Pamela foi levar sua filha no pediatra. E aí o pediatra Marco falou para ela: você precisa ser segura de si. Tem que pegar a criança e colocar na balança e pronto. Se você dá escolhas demais, ela não se sente segura. Você precisa mostrar para a criança que as coisas são assim e que não há um jeito bom ou ruim. Apenas é assim. É um gesto simples. Tem coisas que você não precisa explicar. Faz e ponto. A mesma coisa com o cachorro. Pior ainda, né? Porque a criança ainda fala. Se você quiser, você até pode explicar por que ela tem que subir na balança ali. Ou você vai, põe e pronto. Cachorro não. Cachorro você não tem que explicar nada. Ah, mas ele me morde, põe a focinheira. Temos um vídeo aqui que ensina como pôr a focinheira no seu cachorro, que é uma coisa que você precisaria aprender, porque você vai precisar provavelmente ao longo da vida dele, caso você tenha um cachorro com tendências já ao agressivo. Então, faz o que tem que ser feito. Ah, o cachorro tá se debatendo, coitado, ele tá sofrendo. Ele não tá sofrendo, ele está protestando, é diferente. Porque ele não quer ser dominado, ele não quer ser contido. Você tem que ensinar o seu cachorro a ser contido, dominado desde pequena. E dominado, pessoal, é no sentido de contenção. Dominar o cachorro, segurar o cachorro para tomar uma vacina, segurar o cachorro para escovar os dentes, segurar o cachorro para os cuidados que você precisa ter com ele de saúde, principalmente. Para colocar uma coleira, uma guia. Tem pessoas que passam vários minutos para pôr uma coleira para passear com o cachorro, porque não tem o mínimo de capacidade de contenção daquele animal, de tão bom que foi o adestramento que o cachorro fez no tutor, através desses comportamentos. Então, nós adestramos os cachorros, não eles nos adestram. É o que ele está falando aqui com relação às crianças, inclusive. Esta frase é maravilhosa do livro. Ter pai confiante deixa as crianças seguras, deixa os pets seguros. É melhor ter um líder, alguém que me mostre o caminho. Uma criança precisa sentir que os pais estão no controle, como quando você anda a cavalo. As crianças precisam aprender que o mundo não gira ao redor delas, que não são o centro das atenções. Autoexplicativo, né, pessoal? É o que nós sempre falamos sobre líder, não é subjugando animal, não tem nada a ver. É sobre como ser uma autoridade, ser um líder consciente, que vai dar uma confiança ao seu pet, que vai deixá-lo tranquilo, que vai mostrar que você cuida dele, que ele pode confiar em você, inclusive para fazer as manipulações que eu citei agora há pouco. Se você não tem firmeza, não é uma autoridade do seu cachorro desde pequeno, ou desde quando ele chegar na sua casa, e ele tiver tendências agressivas, genéticas, e o ambiente já não proporcionar para ele educação e respeito, você vai ter problemas com esse cachorro, e aí é o que a gente vê, né? A maior causa de abandono no mundo inteiro, qual é? Comportamento. Mau comportamento. Que, na verdade, não é mau comportamento. É falta de educação. É como eu sempre digo, não existem cães mal educados, existem cães não educados. A responsabilidade é nossa, nós somos os seres racionais e conscientes. Ok? Ela fala bastante também sobre o apego, que o apego não é saudável. Então, as francesas, elas não são muito apegadas às crianças, elas ficam pegando o tempo inteiro ali, sabe? Deixa as crianças dependentes, sozinhas, que foi como eu disse antes. Então, não fica dando muito carinho, assim, em demasia pro seu cachorro, ficar pegando muito ele no colo, ficar fazendo muito carinho nele, ficar dando muita atenção pra ele, porque ele vai ficar mais carente ainda do que ele já é. Os cães são animais carentes, eles são animais de bando, assim como nós humanos também somos, né? Animais de bando. Por isso que os humanos têm muito essa questão de carência afetiva, é uma questão a ser trabalhada em nós, né? Nós precisamos trabalhar essa questão da carência afetiva com muita vontade, porque isso faz as pessoas sofrerem muito, por exemplo, quando tem um luto, ou uma separação, ou a quebra de um relacionamento, por exemplo. Então, o apego, ele não é saudável para ninguém e também não é para o nosso pet, ok? Então, se desapegue do seu cachorro. Fique sozinha, às vezes, durante o dia. Não deixe ele perto de você. Ensina para ele que ele pode ficar sozinho.
Mais uma vez eu vou reforçar isso aqui por causa da ansiedade de separação. Elas falam muito, né, as francesas, sobre a rigidez nas regras. Então, regras são regras, não devem ser quebradas. Então, elas são bem firmes nas regras, consistentes, né, como eu sempre falo. Importante ser muito consistente. Se você treina o seu cachorro a não subir no sofá, ele nunca vai subir no sofá. Porque se hoje eu deixar ele subir e amanhã eu não deixar, e depois de amanhã eu deixar de novo, isso vai criar uma confusão na cabecinha dele. Ele não vai entender se ele pode ou não pode, ele vai ficar te testando, vai ficar me testando. E aí quando eu receber uma visita, ele vai querer subir, porque ele vai entender que aquele sofá é meu, eu sempre deito ali, cai fora, intruso. Só que aí, o que pode acontecer é uma agressividade, que a pior parte é essa, né? O cachorro pode ficar agressivo e atacar a visita ou atacar você quando você vai tentar tirar ele, porque você treinou o cachorro de que de vez em quando ele pode subir, de vez em quando ele não pode. Então, seja consistente. Se você não quer que seu cachorro suba no sofá, ele nunca vai subir. Se você permite que ele suba no sofá, então deixa ele subir sempre. Mas também tem essa consciência de que quando a visita se sentar lá, você vai ter algum problema com relação ao seu cachorro. Então, você precisa entender que a consistência no treinamento é necessária para também não causar a confusão na cabecinha do cachorro que não racionaliza o que está acontecendo. Ele apenas vivencia através, né, das nossas atitudes e vai criando um condicionamento, um hábito daquelas ações que a gente está ensinando para ele. Muito importante, né, que ela fala no final do livro, sobre como ela se adaptou a essas regras francesas e o quanto ela não se adaptou. Então ela admite que muitas coisas ela não conseguiu fazer, infelizmente, né, porque ela acabou sofrendo um pouco por causa disso lá, até um pouco, né, não sei se a palavra seria preconceito, mas as outras mães, elas achavam meio absurdo, né, algumas coisas que ela fazia como americana. Então, ela não conseguiu aplicar algumas regras. Então, ela explica isso, né, mas tudo bem também, então tudo bem. Ela explica que ela fez o máximo que ela pôde dentro do que ela achava necessário, do que ela achava que tinha sentido. E é isso que eu peço para você, que tem um pet ou que tem filhos, que assistiu esse vídeo, que você se conheça, né? Entenda a sua personalidade, seus limites e entenda a personalidade do seu cachorro ou do seu filho, para você conseguir aí traçar um planejamento, algo que caiba na sua rotina. Mesmo que você precise de ajuda, no caso de uma criança que precisa de ajuda de um psicoterapeuta, de uma pedagoga, ou no caso de um cachorro, precisa de uma especialista em comportamento animal, um adestrador de cães, para te ajudar a entender como funciona a sua rotina, como é a personalidade, a sua e da sua família, dos integrantes da casa, e como é a personalidade do seu cachorro, e qual é o tipo de treinamento que mais se adequa a você. Então, não se culpe, não se martirize se você, por exemplo, não tiver um cachorro que ande solto na rua. Às vezes você não é o tipo de pessoa que vai conseguir fazer esse tipo de treinamento, mas tá tudo bem, você pode usar a guia para andar com o seu cachorro. Ou você tem um cachorro que é muito medroso e de repente você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com esse medo do cachorro. Contrata um profissional para te ajudar. Ele vai, né, ajudar a melhorar seu cachorro, mas você tem que entender seus limites também para passar para esse profissional, né, até onde você consegue ir nesse treinamento. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Esse é um livro de autoconhecimento, né, é um livro de psicologia infantil, né, que é uma coisa que a gente usa muito na educação dos cães. A psicologia canina e infantil são muito similares, como vocês puderam ver. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço, por favor, que deixe o like aqui, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com as mães que você conhece, com as pessoas que têm filhos, e também compartilhe nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas que têm cães a aprenderem aí mais aspectos dentro da educação canina que vão ajudá-las a ter cães mais educados, porque não existem cães mal educados, existem cães não educados. Obrigada por ter assistido. Beijos caninos.